Colombo partiu numa viagem e, após longa jornada, finalmente chegou à América. Ele chegou à terra da Boa Esperança. Da mesma maneira, com esperança, Srada, fé e depois de atravessarmos Vaikunta, podemos chegar ao local mais elevado do cosmos espiritual. Srada é nossa luz na escuridão. Quando somos viajantes no infinito, somente Srada pode nos guiar. Escutei que este é o caminho para aquele lugar. Esse espírito manterá nossos corações vívidos. No Chaitanya Charitamrita, encontramos a definição de Srada. Fé é a convicção firme de que, por servir a Krishna, todos os demais propósitos automaticamente são servidos. Nenhum risco, nenhum ganho. Maior o risco, maior o ganho. Krishna nos assegura: eu estou em todo lugar. Não há necessidade alguma de se ter medo. Basta realizar que eu sou seu amigo. Sou a totalidade de tudo e você é meu. Acreditar nisso é seu único bilhete para a jornada rumo à terra da fé. Então a fé é a luz na escuridão, como foi dito aqui. Sem fé não conseguiremos nada espiritual. Temos que ter fé e o processo devocional irá aumentar cada vez mais nossa fé. Nossa fé é muito frágil, muito fraca. Shilachara Maharaj, numa aula anterior, há um tempo atrás, ele falou sobre 4 tipos de fé. Existem 4 tipos de fé. E ele deu exemplos de que nível de fé estamos. Então ele falou, a fé muito, muito frágil é quando a pessoa vai no templo somente em festivais. Então tem uma festa, um festival, Gora Purnima, ou o aparecimento de Nityananda Prabhu, o aparecimento de Gurudeva, enfim, qualquer festival, a pessoa vai somente no festival. Essa é uma fé muito fraca. E aí tem a fé um pouco menos fraca, mas ainda é fraca. É a pessoa que vai nos festivais, no templo, e vai nos programas também. Ela frequenta o templo nos programas e frequenta no festival. Mas não faz nenhum serviço devocional em casa. Não faz nenhum sadhana diário, somente no templo. Ela vai no templo, participa e vai para casa. Não faz nenhum serviço devocional em casa. Então, é uma fé um pouco mais forte do que a outra. Mais forte não, mas menos frágil. Aquela pessoa que só vai no festival tem a fé muito frágil. Quem vai no festival todos os dias, quando tem programa, um pouco menos frágil. Aí tem a fé que é um pouco mais forte. É o terceiro estágio da fé. É a pessoa que vai em todos os programas, ela vai nos festivais e ela faz o sadhana diário em casa. Ela faz o que ela tem que cumprir, o que o Guru orientou. Então ela canta Japamala, ela canta as canções, ela lê alguma escritura, ela oferece algo para Deus. Essa fé é um pouco mais forte. E aí temos a fé realmente forte, que é chamada Shirada. Essa a fé é realmente forte, mas essa fé estamos muito longe dela. Essa fé, na verdade, é a fé que tem um devoto puro. Ele tem a fé que Deus provê tudo. Deus é o provedor universal. Não temos que ter medo de nada, como foi dito aqui por Srila Siddhar Maharaj. Não temos que ter medo do dia de amanhã. Deus nos dará. De acordo com o nosso mérito, Ele nos dará. Deus não deixará faltar nada para nós. De acordo com o nosso mérito. A pessoa que tem fé, a pessoa que se dedica à devoção, Deus protegerá. Temos que ter a fé que Ele nos protegerá. Mas nós temos a ideia, até hoje, foi postada uma aula de Shilachara Maharaj de domingo passado, e um devoto pergunta para ele, uma devota
pergunta para ele, falando sobre a Venezuela. A Venezuela está um caos. E ela falando dos governantes. Se a pergunta dela é mais ou menos assim: se todos nós temos Paramatma, a super-alma dentro de nós, do nosso coração, por que os governantes, o pessoal da Venezuela, está acabando com o país, está no estado que está hoje o país? E aí a resposta de Srila Maharaj é a seguinte: mas o que você está vendo de errado? Está tudo correto. Essa é a compreensão de quem tem fé, quem tem Shirada. Está tudo correto, o ambiente externo está correto. Por mais que a pessoa ache que tem um caos, é a visão dela. Aquele caos é o melhor para todos que vivem lá, para purificar a alma. E Srila Maharaj fala: não se preocupe, vai melhorar, já está bom, porque Deus deu todo aquele problema lá, e o problema em qualquer lugar, Ele deu para nós, para purificar nossa alma. Então está sempre bom. Não temos que ter a visão que tem algo ruim, não, tudo está bom, tudo está sempre bom. Nessa vida, na próxima vida, no intervalo entre uma vida e outra, no corpo material grosseiro, sempre está bom. Deus está sempre nos dando o melhor. Deus é o nosso melhor amigo. Essa é a concepção correta. Não temos que ver os problemas, porque os problemas, na verdade, são a graça de Deus. Deus nos dá os problemas que temos, as adversidades, porque a graça dele para limpar nossa alma. Deus está procurando limpar nossa alma. Deus não está preocupado com o nosso corpo. O nosso corpo é temporário. Teremos esse corpo aqui durante quanto tempo mais? 1 ano, 2 anos, 10, 20, 30, 50? Quem é novo pode ter esse corpo que tem hoje, que está escutando, mas quanto tempo? 60, 80 anos? Deus não está preocupado com algo temporário, com o nosso corpo. Ele está preocupado com a nossa alma, porque a alma é eterna. A alma se desgarrou dele. A nossa alma... Veja só o título desse livro que estamos lendo agora, de Srila Siddhar Maharaj. A busca amorosa ao servo perdido. Nós estamos perdidos. A nossa alma, porque nós somos a alma. Nós estamos perdidos no oceano de Maya. Estamos iludidos no mundo material. E Krishna quer nos tirar dessa situação. E qual a forma que ele tem para nos tirar? Dando adversidades também. Dando coisas boas materiais, de acordo com o nosso karma. Tudo isso é para purificar nossa alma. Por mais que a pessoa esteja sofrendo, é o melhor para ela. Essa é a visão correta. Krishna não é maldoso. Não temos que ter medo de Deus. Deus não é o bicho-papão. Deus é o nosso melhor amigo. Ele está em busca, é uma busca amorosa a nós. Tudo que Ele nos dá é porque Ele quer nos corrigir. Ele está dando amor através de tudo que recebemos aqui. Quando um pai castiga um filho, apesar que Krishna não está castigando ninguém, Krishna está purificando nossa alma. Fizemos algo errado ou fizemos algo certo, temporário, que na verdade não é tão certo porque é temporário, mas fizemos algo bom temporário, e estamos cumprindo isso nessa vida. E na próxima também, e na anterior cumprimos isso, e sempre cumprimos o que merecemos. Ninguém está passando pelo que está passando porque é inocente. Tudo que temos é por mérito, o bom e o ruim. O bom e o ruim temporário é por mérito. O que temos de mérito espiritual também, Sukriti, também é por mérito. Tudo que temos é porque fizemos algo para colher isso agora. Não existe inocente no mundo.
Não existe coitado. Todo mundo fala coitado. Ah, coitada daquela pessoa. Ninguém é coitado. Todo mundo está passando pelo que tem que passar. Mas isso é a graça de Deus. Srila Siddhar Maharaj fala, é a misericórdia de Deus. Essa é a visão correta. Deus está sempre nos dando o melhor. Srila Govinda Maharaj tem uma passagem que ele estava em Calcutá. Para quem já foi em Calcutá, próximo lá do nosso templo, que fica no Dandan Park 3, e é muito barulho de buzina, de tudo, o barulho dos corvos, enfim, é muito barulho. E à noite, como dá uma diminuída no barulho dos carros, também não para, mas diminui bem a buzina, aí colocam as músicas deles, não canções devocionais, músicas mesmo, aquela música indiana, não sei qual que é mais chato, se é aquela ou essa que temos aqui no Brasil. Mas, enfim, aí, no último volume, muito alto, aqueles alto-falantes enormes, e Gurudeva, Srila Govinda Maharaj, estava lá. E aí um devoto, o próprio devoto que nos contou isso, há uns anos atrás. E aí ele falou que ele estava lá e ele ficou pensando, poxa, Gurudeva não vai conseguir dormir, esse barulho atrapalhando a todos, né? E ele estava preocupado e estava incomodando ele também. E no outro dia ele acordou de manhã, foi lá no quarto de Gurudeva e falou, poxa, Gurudeva, essa música a noite inteira, né? Tipo assim, querendo dizer, que coisa chata, não deixou a gente dormir, atrapalhou a noite inteira. E Gurudeva sempre vê tudo de bom, porque tudo tem um lado bom. Gurudeva somente via o lado bom de tudo. Ele não ficava olhando o lado ruim, ele só via o lado bom. Dos devotos também, ele via só as qualidades dos devotos, ele não via os defeitos. E aí Gurudeva falou, até que o ritmo era bom. E aí o devoto pegou e pensou, nossa, ainda bem que eu não falei mal da música, porque Gurudeva conseguiu ver até o lado bom nessa música, a noite inteira naquele volume alto, a madrugada inteira, atrapalhando a todos. Então, o devoto puro, ele tem a consciência que tudo é o melhor para nós. Ele vê sempre o melhor em tudo. E aí Silacharya Maharaj respondeu justamente para essa devota da Venezuela, você está vendo algo ruim, mas não é ruim. Então temos que encarar a vida dessa forma. Não é que isso daí é um alento, você está falando isso, essa filosofia que vocês seguem, fala isso para a gente se conformar. Não, isso é verdade. Não é para ninguém se conformar, é a verdade. Krishna nos dá o melhor, tudo que temos é o melhor para nós. Mas temos que ter fé nisso. Quando um devoto puro, como Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, Srila Acharya Maharaj fala isso, temos que ter fé que isso é verdade. Ainda não temos Shirada, estamos num nível de fé mais fraco, mas não importa. Temos que fazer o trabalho devocional, o serviço devocional, para gradativamente aumentar a nossa fé. Aí quando escutamos um passatempo de Krishna, quando escutamos falar que Krishna levantou com 7 anos de idade, ele levantou com o dedo mínimo da mão esquerda a colina de Govardhana. Como é possível isso materialmente? Se pegar um cientista, ele fala, isso é impossível. Como que ele levantou uma colina? Uma criança de 7 anos, na verdade, as grandes personalidades, claro, Krishna, a suprema personalidade de Deus, cada ano que passa da sua vida vale por 1,5. Então, na verdade, ele tinha 10 anos e meio. As escrituras falam em 11 anos, eles arredondaram, mas ele tinha 7 anos. Ou 10,5. E com essa idade ele levantou a colina de Govardhana. Então, temos que ter fé que isso não é invenção de ninguém. Vyasadeva, que escreveu isso, não inventou isso.
todos os passatempos não foram inventados. Nishinradeva, o senhor Nishinradeva, Vanamanadeva, todos os avatares de Krishna, Mahaprabhu também, ele veio há 535 anos atrás para a Terra, aos nossos olhos. Mas tem que ter fé. Como é que vai provar que isso aconteceu? Como que é provado que o senhor Brahma, do nosso plano, tem 4 cabeças? Aí a pessoa vai falar, isso é invenção. Como que vai falar que Narayana tem 4 braços? Tem expansões de Krishna com muito mais braços. Tem que ter fé. Se não tiver fé, vai cometer ofensa. E aí é pior para a vida devocional. Então, por isso que não podemos ler tudo. O Guru manda nós lermos de acordo com a nossa capacidade. Um professor, e o Guru é o professor espiritual, é o médico espiritual da alma, o professor ele não vai mandar uma criança que está no 1º, 2º ano da escola fazer uma conta de matemática muito elevada. É gradativo o processo, vai aprender devagarinho, gradativamente. Então o Guru ele nos orienta o que ler no início. E não só no início, ele vai nos orientando. Shilacharya Maharaj falou outro dia numa aula também, que ele já tinha cerca de 6 anos de Brahmachari, no Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Ele não tinha lido Sri Chaitanya Charitamrita. Somente quando o Gurudeva, Srila Govinda Maharaj, seu Gurudeva, falou, você pode ler agora. Aí ele leu. O Guru sabe quando vamos ler e não vamos nos confundir, não vamos interpretar da forma errada o que está escrito, não vamos largar a missão por causa da falta de fé. Vamos ler aquilo e achar que aquilo é uma invenção, ou de repente falar isso não é para mim, isso daí não é. A pessoa que tem pouca fé, ela não vai acreditar nas coisas. Então, o Guru manda lermos as coisas de acordo com o que é a nossa capacidade. Mas esses livros da nossa missão, que são aulas de Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, Srila Acharya Maharaj, hoje mesmo na aula dele no Darshan, ele falou, perguntou para um devoto se o devoto tinha lido o livro dele. Ele já escreveu 4 livros. Então, esses livros não há problema em ler. Agora, as outras escrituras, que foram escritas há muito tempo, ou de outras missões, não devem ser lidas, somente com a orientação do Guru. Se você tem vontade de ler algum livro, alguma escritura, o Srimad Bhagavatam, o Chaitanya Charitamrita, o Chaitanya Bhagavata, enfim, qualquer livro, converse com o Guru, converse com o seu Guru, ele vai saber orientar se você pode ler ou não. Se você tem capacidade, se você já tem fé suficiente para ler aquilo ou não. Alguém tem alguma pergunta? Senão vamos continuar a leitura. A verdade absoluta, a substância transcendental que é objeto de nossa indagação através da fé, está dotada de todo o poder e de toda a consciência. Ele é bondoso, benevolente e doce. Seu poder é infinitamente superior ao nosso, e nós somos infinitamente menores que ele. Nossa atitude deve ser de que, comparados a ele, somos insignificantes. Qual será, então, o verdadeiro sintoma de um discípulo? Quem é o verdadeiro buscador da verdade? Qual é a qualificação de quem está buscando pela verdade? Qual é sua atitude, sua natureza? E qual será o sintoma do Guru, o guia? No Bhagavad Gita, Sri Krishna diz: pode-se aprender a verdade somente aproximando-se submissamente e indagando daqueles que viram e vivenciaram a verdade, e por render serviço a eles, nos tornamos iniciados no conhecimento transcendental. O que é preciso? Pranipati, submissão, e seva, serviço. Então, a indagação será fidedigna. Caso contrário, será uma transação falsa,
poderá não ter valor. Pode ser tudo desperdício de energia. A fé genuína não nos permite acharmos que temos liberdade para fazer qualquer coisa e tudo. Se for uma transação verdadeira, deve haver alguma orientação superior. Assim, Shraddha, fé, é o que há de mais importante para um devoto. Quando a fé se desenvolve, fazemos tudo para nos aproximarmos do reino subjetivo superior. Quem tem fé quer conectar-se a essa substância superior, composta de eternidade, conhecimento e êxtase. Então é dito aqui que nós somos infinitesimais. Quem somos nós? Não temos qualificação nenhuma, mas o mestre espiritual tem. O mestre espiritual tem qualificação. Então temos que ter 3 coisas. Na iniciação temos que ser submisso, nos render ao Guru e servi-lo. Não adianta só falar, eu sou rendido ao meu Guru, e não faz nada do que o Guru pede, nada do que o Guru orienta. Então temos que ter a submissão, a rendição e servir o Guru, porque servir o Guru é servir Krishna. Não tem como servir Krishna se não servir o Guru. E aí temos que indagar, temos que perguntar, mas fazer perguntas relevantes, não curiosidades, não o que a nossa mente quer. Perguntas que vão realmente nos ajudar no processo devocional. Essa é a postura de um discípulo. Todo mundo quer saber, qual a postura de um guru, qual a postura correta de um guru. Mas qual a postura correta de um discípulo? Qual discípulo que tem essa postura correta de render-se ao Guru? De servir o Guru, o que ele pede. O primeiro serviço que o Guru nos deu, o primeiro na iniciação, quando ele deu o nosso nome espiritual, ele deu o saquinho de japamala, cantou na japamala para nós, e aí ele orientou, cante no mínimo 16 voltas por dia. Esse foi o primeiro seva que o Guru nos deu. E nós sempre estamos pensando na nossa mente, o que seva eu devo fazer? Poxa vida, que seva eu devo fazer? O Guru já deu 16 rondas no mínimo por dia. Claro que depois ele falou mais coisas, mas o primeiro seva foi esse. E nós fizemos um voto na iniciação que iríamos seguir os princípios, os 5 princípios, e iríamos cantar a japamala, e o Guru gradativamente vai falando o que devemos fazer também. Então, são 3 coisas essenciais para a vida devocional: a submissão, a rendição ao Guru, o serviço ao Guru e os Vaishnavas, e a pergunta que tenha um sentido devocional, algo que vai lhe ajudar na prática devocional, na vida devocional. Pergunta relevante. Senão você está perdendo energia, como o Srila Siddhar Maharaj falou. Estaremos gastando energia à toa, somente falando que somos discípulos. Srila Govinda Maharaj deu uma aula falando quem é discípulo na verdade. Todo mundo fala, eu sou discípulo, mas quem na verdade é um discípulo? Todos nós questionamos quem é o Guru fidedigno, mas quem segue, quem é o discípulo de um Guru fidedigno? O Guru fidedigno sabemos quem é, mas temos que nos esforçar para sermos o discípulo fidedigno, o discípulo correto, para honrar o Guru que temos. Temos que honrar a missão que pertencemos. Nós pertencemos a não qualquer missão, não qualquer sampradaya.
nós pertencemos ao Sri Chaitanya Sarasvati Mati, fundado por Srila Siddhar Maharaj, o guardião da devoção. O guru dele falou, você é o guardião da devoção, o nome dele fala isso. A semana passada lemos uma parte, domingo passado foi, justamente domingo passado, que foi o desaparecimento de Srila Bhaktivinoda Thakura. E Srila Siddhar Maharaj compôs um poema e entregou para Srila Bhaktisiddhanta. E aí Srila Bhaktisiddhanta ficou muito feliz e falou, agora eu posso abandonar o meu corpo, porque tem alguém que vai continuar o meu serviço. E quem é esse alguém? Srila Siddhar Maharaj. E ele fundou nossa missão. Então nós temos que honrar a missão que pertencemos. Não adianta somente falar que é do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. O que você faz, o que eu faço para o Sri Chaitanya Sarasvati Mati? O que fazemos? Temos que honrar isso, temos que honrar o guru que nós temos. Quantos sacrifícios Srila Siddhar Maharaj fez, e não só ele, todo o Guru Varga. Quanto sacrifício foi feito para hoje nós estarmos aqui lendo uma aula de Srila Siddhar Maharaj, participando de um Arati, com Mahaprabhu, com Giriraj, com Tulasi Devi. Quanto sacrifício foi feito lá para trás e ainda está sendo feito para nós termos isso. E normalmente não damos valor. Normalmente não damos nenhum valor a isso. Se Maya colocar algo na nossa frente que dá um prazer muito momentâneo, segundos às vezes de prazer, vamos largar tudo isso que fizeram tanto sacrifício. Quanto sacrifício a Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada veio para o Ocidente? Quanto sacrifício ele fez? Saiu de lá, da Índia, sannyasi, para seguir a orientação do seu guru, distribuir a consciência de Krishna no Ocidente. Pegou um navio cargueiro, não tinha dinheiro para pagar uma viagem de navio, ganhou a passagem, navio cargueiro, infartou na viagem, a viagem, mais de um mês de viagem até chegar aos Estados Unidos. Chegou lá com pouquíssimos dólares, eu não lembro exatamente, mas por volta de 15, 20 dólares. Não tinha onde ficar. Aí uma mulher, uma conhecida, fez o arranjo, enfim. E ele, quanto sacrifício ele fez, quanto sacrifício todos fizeram. E nós não damos valor a isso. Maya nos tira do programa, Maya nos tira da Japamala, Maya nos tira do cantar dos santos nomes, das canções, de participar de um Arati, mesmo que seja online, por qualquer motivo. Maya joga a isca e nós somos pegos pela isca de Maya. Com qualquer minhoquinha, nós somos pegos. Qualquer coisa simples nos tira da devoção. Então temos que realmente honrar e ser um discípulo coerente e deixar o Guru feliz. Srila Acharya Maharaj fica feliz de ver hoje quantas pessoas ele viu lá no Zoom. Ele fica feliz de ver que tem pessoas perguntando para ele as coisas, que tem pessoas interessadas na consciência de Krishna. Então temos que ter essa noção que temos que fazer nosso sacrifício também, não somente esperar que os antecessores, os gurus, os grandes Vaishnavas façam. Eles já fizeram e continuam fazendo, mas agora tem a nossa parte também. Não há como ir para o mundo transcendental com um guru fidedigno se não tivermos nós o nosso sacrifício. Não é milagre. Não, milagre não existe. Não existe uma pílula que você toma e vai para a Goloka Vrindavana. Temos que ter a nossa parte, fazer a nossa parte. Cada passo que damos na devoção, Krishna dá 10 na nossa direção. Então temos que fazer nossa parte. Tem uma pergunta aqui antes de continuar a leitura. Vamos ver.
É uma pergunta da Annapurna Didi, Dandavati Pranam, Annapurna Didi, tudo bem? Ela pergunta assim: o que é sofrimento mental e sofrimento espiritual? Espiritual não tem sofrimento, Annapurna. Tudo que é espiritual não tem sofrimento. O sofrimento é mental, o sofrimento está na nossa mente, na nossa inteligência. Tudo que é espiritual vai trazer alegria. O que é espiritual, o que é? O que é eterno? O que é eterno é alegre. O sukriti, o que você fizer espiritual, o que você fizer de serviço, dará mérito e dará um gosto superior. O gosto superior é muito superior, como já diz o nome, ao gosto material dos sentidos. Então não há sofrimento espiritual. Para chegar no avanço espiritual, temos que ter um pouco de sofrimento. Sofrimento assim, um pouco de dedicação. Também não é nada absurdo. Para ter algo espiritual, temos que fazer uma parte. E claro que existe um esforço. Mas espiritual não há sofrimento. E o dia que atingirmos o mundo transcendental, como foi dito no final da leitura aqui, lá o local, Goloka Vrindavana, o mundo transcendental, enfim, Vaikuntha. Vaikuntha, como foi dito ontem, é algo sem limites. Vaikuntha não tem limite. Então lá primeiro, eterno. Segundo, tem o conhecimento pleno. E terceiro, é Ananda, bem-aventurança, êxtase, felicidade plena. Sati, Chiti e Ananda. Somente tem lá ou quem está aqui no nível de consciência de lá. Porque podemos adquirir esse nível de consciência aqui. Como diz Shilachara Maharaj para a pessoa o devoto ou a devota que perguntou da Venezuela: poxa vida, o devoto só está vendo coisa ruim na Venezuela, mas uma visão transcendental, como diz Shilachara Maharaj, ele falou: qual o problema? Não há problema na Venezuela. São seus olhos que veem o problema. Não há problema na Venezuela. Tudo lá é perfeito. Então, como que pode ter sofrimento em quem tem uma visão transcendental? Quem está no lado espiritual? Então, essa pergunta aqui você fala, né? O sofrimento espiritual. Não há sofrimento espiritual. O sofrimento é da mente. A mente está sempre sofrendo. A mente está sempre sofrendo. Com isso, com aquilo, com os nossos inimigos. Achando que nós somos o corpo. Ah, mas eu sofro tanto com a minha doença. Mas você não é o corpo. Como é que você sofre? Você é a alma. A alma não está sujeita ao corpo. Ela está dentro do corpo, ela habita o corpo. Mas é só a mente que sofre. Você não é o corpo está doente. A alma também está doente, mas doente pela ilusão. A nossa alma está iludida. Então, fazendo o processo devocional, vai limpando. E conforme vai limpando a alma, nós vamos ficando com mais gosto superior, mais vontade de servir. Quanto mais vontade temos de servir, mais gostoso vai ficando. Esse é o processo. Vai tendo um gosto superior cada vez maior, até atingirmos prema, amor puro por Deus. E quando atingirmos prema, é somente felicidade. Porque o amor puro por Deus é somente felicidade. O serviço puro a Deus é somente felicidade. Enquanto quisermos a nossa felicidade material, com o desfrute dos sentidos, o prazer dos sentidos, estaremos com sofrimento. Porque a vida material é a dualidade.
temos algum prazer de sentido agora, daqui a pouco não temos mais. Então, é um ciclo de felicidade material, tristeza material. Felicidade material, tristeza material. Não existe tristeza espiritual. Aí, a Annapurna faz outra pergunta. Ela fala assim: sofrimento mental é material? Então, Annapurna, o sofrimento material... Não, o sofrimento mental é material. Por quê? Porque a mente faz parte da matéria. A mente faz parte do nosso corpo. A mente faz parte dos oito elementos sutis que fazem parte do nosso corpo. Quais são eles? Faz tempo que eu não falo isso. Então, vamos ver se vocês conseguem lembrar. Quais são os 5 grosseiros? Terra, água, fogo, ar e éter. Éter é o espaço. E quais são os 3 elementos materiais sutis? A mente, o intelecto e o ego. Então, a mente faz parte do nosso corpo material, claro. A mente é matéria, mas é sutil, mas continua sendo matéria. E aí a Annapurna continua perguntando: espiritual é do karma? Não, Annapurna, já falei, não tem sofrimento espiritual. O karma vai produzir sofrimento ou alegria material. Karma não tem nada a ver com a alma. Ação material produz karma. Ação espiritual produz mérito espiritual. Se você fizer algo espiritual, algum serviço devocional para Deus, não produzirá karma. Karma é uma coisa, karma bom e karma ruim é uma coisa, e mérito espiritual é outra. Karma está relacionado à matéria. Toda vez que fizermos algo que não é para Deus, produzirá karma. Por isso que fazer uma ação para alguém caridosa, para o corpo da pessoa, vai produzir karma bom. Por quê? Porque não é serviço a Deus. Serviço a Deus não produz karma. Serviço a Deus produz mérito espiritual. Mas a ação pode ser a mesma. Então, veja só. A ação pode ser a mesma, mas pode ser karma bom ou mérito espiritual. Se o Guru mandar você fazer aquela ação, é mérito espiritual. Se o Guru não mandar você fazer aquela ação, é karma bom. E é dado um exemplo, até Srila Siddhar Maharaj dá o exemplo de você fazer um parikrama, de você ir no local sagrado. Você vai no local sagrado por conta própria, não é mérito espiritual. Você não ganhará mérito espiritual, você ganhará karma bom. Se o Guru orientou você a ir, aí é mérito espiritual. Por isso que temos que ter rendição ao Guru, serviço ao Guru. Rendição ao Guru não é fazer o que achamos que devemos. Ah, eu estou com vontade de conhecer Puri, tomar banho no mar lá de Puri, onde Mahaprabhu se banhava todos os dias. Isso aí é karma bom. Não é mérito espiritual. Ah, eu estou com vontade de ir lá em Vrindavana, conhecer todos os locais sagrados e tudo. Se o Guru não orientou, é karma bom. Então veja só como é muito sutil entre o que é karma yoga e o que é bhakti yoga. Bhakti yoga é o que o Guru manda fazer. Karma yoga é o que somente manda fazer. Mas a Karma Yoga também é muito difícil fazer algo em Karma Yoga. Por quê? A Karma Yoga é você fazer sem querer nada em troca.
E Srila Siddhartha Maharaj fala, quando você faz alguma ação para o outro ser, temporária, uma caridade, enfim, você também está desfrutando sobre isso. Mesmo não querendo nada em troca, mas a sua mente está ficando feliz. A sua mente fala, poxa vida, eu estou ajudando. Você tem um desfrute mental. Então veja só como é muito difícil fazer o Karma Yoga. A Bhakti Yoga, através do Guru, é mais fácil. Você seguir o Guru, fazer o serviço que o Guru pediu, aí você ganha mérito espiritual. Amrita Didi, Dandavat Pranam, Amrita Didi, do Guarujá. Se nós somos alma, porque não existe sofrimento espiritual da alma que mora no corpo material? Na verdade, a alma, ela está sendo limpa, né? Com o sofrimento material. A alma não sofre. Quem sofre é a nossa mente. É o nosso intelecto. A alma está iludida. A alma é uma centelha de Deus. Quem sofre, a alma não tem doença. Quando a pessoa fala, estou com dor, mas não é ela que está com dor, porque ela é a alma. A alma não tem dor. A alma, no Bhagavad Gita, Krishna fala, a alma não pode ser molhada, a alma não pode ser queimada, a alma não pode ser seca, a alma não pode ser ultrapassada por uma bala. A alma não está sujeita às leis materiais, a alma não pode ser destruída, somente o corpo. Então como que a alma vai sofrer? A alma não morre. Quem morre é o corpo. É que nós nos identificamos com o corpo, não com a alma. Por isso que nós sofremos. Mas uma pessoa, por exemplo, você pega pessoas que estão no nível espiritual muito alto, que tem a consciência de Krishna realmente, como foi falado outro dia na aula, eu não lembro em qual aula que nós lemos, se foi de lá Acharya Maharaj, eu não lembro agora. Ou foi de Srila Bhaktivinoda Thakura, não me recordo. Mas tinha um devoto que tinha uma doença, tinha lepra, e ele estava cheio de bichos no corpo, cheio de ferida, cheio de bichos, e ele estava feliz. Ele não tinha sofrimento algum, por quê? Porque a alma dele, ele é a alma dele estava plena de felicidade servindo Deus. Ele não tinha sofrimento algum. No Chaitanya Charitamrita, eu não li essa parte, eu não li o Chaitanya Charitamrita inteiro, eu li pedaços dele. Ainda é um livro que eu vou perguntar para o Srila Acharya Maharaj se eu posso lê-lo, e se ele falar algum dia eu quero ler ele inteiro, porque é um livro muito bom, mas eu vou perguntar para Srila Acharya Maharaj. Ele mesmo demorou 6 anos para Gurudeva falar para ele ler esse livro. Então, no Chaitanya Charitamrita, um monge que veio aqui, Tyagi Maharaj, Sripa Tyagi Maharaj, sannyasi, ele contou a história de um devoto que faz tempo, já não me recordo o nome, mas o devoto estava também com uma doença de pele e cheio de larvas na pele, no corpo, larvas, como um cachorro que tem bicheira. Não sei se alguém já viu bicheira em cachorro, chama miíase, o nome científico. Aquele monte de larvas, tudo comendo o tecido do animal, se alimenta do tecido do animal ou do ser humano também. E aí uma larva caiu no chão e o devoto, olha só o nível de consciência desse devoto. A larva caiu no chão, ele pegou a larva do chão e colocou no corpo dele novamente, para ela continuar
a comer, a se alimentar do corpo dele. E aí, quando um devoto puro viu isso, o abraçou e acabou toda a ferida do corpo, acabou toda a larva dele. Então, por que ele pegou a larva? Porque ele falou, ela vai morrer se ela ficar no chão. Ela vai se alimentar do quê? Você acha que aquele devoto estava sofrendo? A alma dele estava sofrendo? Não, ele está num nível de consciência muito elevado. Srila Govinda Maharaj, quando dava as aulas dele, no final da sua vida, que ele tinha vários problemas de saúde, eu já vi alguns vídeos dele, e a gente, né, eu pelo menos, que não tenho a concepção correta, e aí eu pensei uma vez eu pensei, coitado de Gurudeva, naquele esforço para dar a aula, mas coitado de mim, não de Gurudeva. Gurudeva estava na consciência plena. Ele estava dando Harikatha, falando Harikatha para nós. Ele não estava sofrendo, ele está em outro nível de consciência. Então, por isso que a gente confunde que a alma sofre. Mas a alma de uma pessoa tão elevada, ela não tem sofrimento. Krishna fala, a alma não está sujeita a nenhuma ação material. O nosso corpo sim, mas não a alma. Não sei se deu para compreender, Amrita Didi. Deixa eu ver, você escreveu mais coisas aqui. É complexo. Para a gente é meio complicado entender isso. Nós não estamos nesse estágio. Para nós estamos sofrendo, claro. Quem está com febre, quem está acamado, quem está com falta de ar com a Covid-19, enfim. Estamos sofrendo, mas por quê? Porque nós nos identificamos com o corpo, não com a alma. O dia que tivermos nós sabemos que não somos o corpo. Pelas escrituras, o Guru fala sempre, enfim. Quantas vezes já escutamos isso, mas ainda não realizamos isso. Temos que pôr em prática o que sabemos. Essa é a grande dificuldade. Pôr em prática tudo o que sabemos. Sabemos que temos que cantar 16 rondas no mínimo por dia. Sabemos que temos que oferecer comida e água e tudo para Krishna. Sabemos que temos que nos render totalmente a Deus. Sabemos que temos que ler todos os dias, cantar as canções, mas não colocamos em prática. Por quê? Porque ainda estamos com a ilusão. Estamos achando que somos o corpo. O dia que a pessoa realmente realizar tudo o que é falado, o que o Guru fala, ela vai largar o seu emprego e vai se render totalmente a Deus. Mas não estamos preparados para isso. Quem está preparado para se render a Deus? A largar tudo, como disse outro dia Shilashara Maharaj na aula, venha para a Índia me ajudar, falou para um devoto. Quem está preparado hoje, aí assistindo, e eu aqui falando, quem está preparado para largar todo o conforto que nós temos aqui e ir para a Índia, ficar servindo ele durante anos e anos e anos e anos? Tomar banho gelado, isso aí não é nada, mas enfim, tomar banho gelado no verão, pegar 45 graus, 50 graus de temperatura, no inverno pegar um frio muito grande, intenso. Quem está preparado para sair com ele de carro, viajar 5, 6 horas de carro, vai no local e vai, às vezes volta somente e vai comer no final do dia para a achada do templo, vai e volta, anda 10 horas de carro por dia. Quem está preparado para a rendição? E além de largar toda a mordomia que temos, de ficar o dia inteiro olhando isso, olhando aquilo, e comer uma comidinha comprada no restaurante, enfim, quem está preparado para isso? Quem está preparado para a rendição? Mas o dia que nós compreendermos isso, realmente realizarmos o que está sendo falado, a entrega total a Deus, Sharanagati, Atmanivedana,
O nono processo mais importante, não o nono processo, mas um dos 9 processos mais importantes é a Atma Nivedana, a entrega total a Deus. Quem está preparado agora para isso? Mas nós estamos no caminho. Então, enquanto não estivermos com a consciência plena, vamos achar que a nossa alma está sofrendo. Mas nós não nos identificamos com nossa alma. Olhamos no espelho e achamos que estamos com o cabelo branco, ou que estamos gordo ou magro. Ainda nos identificamos com o corpo. Então sofremos. A pessoa que está em outro plano, como outro plano de consciência, como eu acabei de descrever os 2 devotos, que um foi abraçado por Mahaprabhu e sarou de todas as doenças de pele que tinha. Porque Mahaprabhu viu que ele não estava preocupado com isso. Ele estava em êxtase. Como diz Shilachara Maharaj, servir Deus, não importa onde, pode ser em Patala Louca. Se aqui no mundo material, na Terra, achamos que sofremos, imagine em Patala Louca, nos planos infernais. E são 7 níveis de planos infernais, cada um pior que o outro. Mas é o que diz Shilachara Maharaj, não tem problema em estarmos em Patala Louca, ou na Terra, ou no mundo celestial, ou no mundo transcendental. Temos que servir. Essa é a consciência. A pessoa que tem com essa consciência em Patala Louca, ela não está sofrendo, ela está servindo Krishna. A felicidade vem por servir Krishna. Não sei se eu fui claro, se deu para compreender. Mas é complexo, realmente, não é fácil. Como a lei do karma. A lei do karma não é algo muito fácil, 1 e 1 é 2. Não é uma ciência exata. Ah, se eu matei alguém com tiro, eu vou ser morto por tiro? Pode ser, mas pode não ser. Não é assim. Krishna, na verdade não é Krishna, quem estipula isso é o Sr. Yamaraj. Ele é o representante de Krishna que está incumbido disso, de nos dar nosso destino, nosso karma e o momento certo de nos tirar nossa alma desse corpo. E os seus agentes, os Yamarajas, são quem vão nos buscar. Se não estivermos totalmente entregue a Deus, em Sharanagati, amor puro por Deus, prema, quem virá nos buscar são os representantes do Senhor Yamaraj, os Yamadutas. Os Yamadutas virão nos buscar. Agora, se estivermos em Sharanagati, amor puro por Deus, prema, com a consciência que eu falei desses devotos que pegou a larva para colocar no seu corpo, mas não fez isso artificial para mostrar para ninguém. Esse é o nível de consciência dele. Quem virá nos buscar? Os representantes de Vishnu, de Deus, os Vishnudutas. Então, essa é a diferença. Nós temos o livre-arbítrio para escolher. Vamos nos render a Deus ou vamos continuar do jeito que estamos? Para sermos pegos, retirados desse corpo pelos Yamadutas. Depende de nós. A rendição, a entrega só depende de nós. Essa é o livre-arbítrio que temos. Servir Deus ou não. E tudo que não é servir Deus é pecado. O pecado, todo mundo fala, é pecado, pecador, pecado. Qualquer coisa que façamos que não é servir Deus é pecado. Então, somos pecadores, sim, por enquanto. Mas estamos fazendo algum serviço e ganhando algum mérito espiritual. E o processo é gradativo. Então, quanto mais fazemos, mais Krishna nos dá serviço. Os 10 passos que ele dá na nossa direção quando damos um para ele, como que nós damos um passo em direção a Deus? Servindo ele. E ele dá 10 passos na nossa direção como? Nos dando mais fé, nos dando mais serviço. Essa é a troca. Não é troca material como todos pensam. A maioria, pelo menos. Eu vou orar para Deus e Deus vai me dar um carro novo, vai me dar algo material. Não. Os 10 passos que ele dá na nossa direção
é dando mais fé, dando mais misericórdia através do serviço, dando mais vontade de nós servirmos. Essa é a troca que Deus nos dá. Se alguém tiver mais alguma pergunta, podemos responder. Vamos ler mais um pouquinho. No oceano infinito, embarcamos em nosso pequeno barco, esta forma de vida humana, e nosso destino é incerto e inconcebível. Porém... Não, aqui já lemos. Eu acho que foi aqui. A fé se movimenta em consideração à existência, ao conhecimento e ao amor. E quando estes três pontos principais são realizados, nossa existência se satisfaz plenamente. A fé nos pede que nos aproximemos do mundo superior e não do inferior. E a base da fé é pensar que, de todas as maneiras, Krishna é superior. Ele é nosso guardião e bem-querente. Os racionalistas, com seus cérebros científicos, estão sempre procurando diferentes maneiras de utilizar e comandar aquilo que descobriram em suas pesquisas. Porém, a fé lida com uma substância que é bem superior em todos os aspectos ao próprio buscador. A pessoa que deseja indagar a respeito de uma substância superior deverá inquirir com o que em geral conhecemos como sendo fé. A fé também necessita de uma orientação apropriada, a qual é fornecida pelo plano superior. Se desejarmos alcançar o sucesso, essa deverá ser a atitude de nossa indagação ou busca. Portanto, o Bhagavad Gita nos aconselha: rendam-se, indaguem e sirvam. A fé é a base de tudo, mas para ter fé, para aumentar a fé, é como é dito aqui. Primeiro temos que servir e indagar e nos render à pessoa certa. E quem é a pessoa certa? O Guru fidedigno. E se fizermos esse processo corretamente, nos render, servi-lo, indagar, sob a forma correta de servir, a fé aumentará gradativamente e gradativamente, até chegarmos no nosso objetivo. E o nosso objetivo final qual é? O objetivo final da alma é amor puro por Deus, é prema. O prayojana é amor puro por Deus. Então temos que ter essa consciência. O que queremos? Primeira coisa, temos que saber o que queremos. Queremos realmente ir para um plano que não tem tristeza, que não tem sofrimento, que é eterno, que é o mundo transcendental, porque o mundo material não tem isso daí. Somente tem isso na alma que tem essa consciência. Mas se ela tem essa consciência, quando ela abandonar o corpo que ela está, ela vai para o mundo transcendental. Ou queremos continuar nesse ciclo de reencarnações, com sofrimento e alegria material? Temos essa opção. A maioria de nós, a grande maioria dos seres humanos, a maioria esmagadora dos seres humanos está querendo continuar no ciclo de reencarnações. Nós estamos tentando, pelo menos temos um pouquinho de conhecimento que está sendo passado pelos mestres espirituais que temos na nossa linhagem. Nós sabemos que isso daí não é o mais elevado. O mais elevado é a consciência de Deus, não a consciência material. O mais elevado é o gosto superior, não o gosto dos sentidos, o prazer dos sentidos. Então temos que escolher. Queremos continuar do jeito que estamos,
Tem pessoas que falam, já falaram para mim, eu adoro minha vida material, eu não quero sair daqui. E quando eu sair desse corpo, eu quero voltar em outro corpo para desfrutar. A pessoa falou isso para mim. Então, continue, se ela tem essa visão. Só que se essa vida ela está desfrutando muito, na próxima, provavelmente, ela vai desfrutar muito pouco. E na outra, talvez, ela vai desfrutar muito, e depois pouco. E assim, é um ciclo. Normalmente é assim que acontece. Uma vida você tem karma bom na predominância, na outra vida você tem karma ruim na predominância. E assim vai na dualidade. Mas podemos sair disso se nos rendermos, se nos entregarmos, servir, indagar da forma correta. Isso daí aumentará a nossa fé e nosso mérito espiritual. Vamos ver aqui a pergunta, responder a pergunta. Tem uma pergunta da Ana Purna, Didi. Se nós não estamos com Tulasi, na hora da morte, o que acontece? Você deve estar falando da Tulasi na Cantimala, né? Porque nós usamos a Cantimala, não deve ser tirada para nada. Eu acredito que você esteja falando isso. Ou a Tulasi na boca, porque algumas linhas é dito que é auspicioso colocar uma folha de Tulasi na boca quando a pessoa abandona o corpo. Claro que uma folha de Tulasi é oferecida para Deus, porque a Tulasi não é para nós, a Tulasi é para Krishna. Então você oferece ela no altar e depois coloca na boca da pessoa. Eu não sei qual que é o tipo, mas não importa. Deixa eu ver de novo a pergunta. O que vai acontecer na hora da morte, Ana Purna, Didi? Você está dizendo na hora da morte ou após a morte? Porque o pós-morte, você pode estar com a Tulasi no pescoço ou na língua, enfim, mas você vai cumprir o que você fez na próxima vida, o que você fez durante toda a vida. Não adianta somente na hora que você abandonar o corpo colocar uma Tulasi na boca ou estar de Cantimala. Iremos para o próximo corpo, o próximo plano, porque no mundo transcendental, se formos para lá na próxima vida, isso é possível. Se formos para lá, teremos um corpo transcendental. Então a alma sempre tem um corpo. A alma nunca fica sem corpo. Teremos o próximo corpo, a nossa alma. Ela terá o próximo corpo de acordo com o que fizemos. De bom, de ruim material e de mérito espiritual. Então teremos um corpo de acordo com isso. Não se estamos com Tulasi no pescoço, ou na boca, ou não. Agora, não sei se você quis dizer em termos de sofrimento para morrer. O sofrimento para morrer que vamos ter, independente da Tulasi na boca, ou enfim, ou na Cantimala, vamos ter que cumprir isso. O nosso karma está estipulado. O que vamos passar no momento da morte, ou agora, ou daqui a um mês, está tudo estipulado. É o nosso karma. Então, mas o karma não é uma maldade de Deus. Não é um castigo de Deus. O karma é a misericórdia de Deus. É a graça de Deus. Srila Siddhar Maharaj fala isso. O karma é a limpeza da alma. Deus está nos dando tudo isso que nós temos nessa vida, uns com mais sofrimento, outros com menos, de acordo com o que fizemos, mas Deus está dando o melhor para nós. Sempre dando o melhor para nós, para limpar nossa alma, para purificar nossa alma. Então, a sua pergunta eu não compreendi direito, mas eu creio que eu abordei as várias formas que você perguntou. A Tulasi, na verdade, Ana Purna Didi, a Tulasi é para nós
adorarmos ela, um dos 64 processos de Bhakti Yoga, Bhakti Anga, que é dito, é adorar Tulasi. Então a Tulasi, ela veio para o mundo material. Tulasi é uma gopi. Veja só a alma da Tulasi, por isso que no altar ela fica superior aos gurus. Claro, inferior a Deus, mas superior aos gurus na altura do altar. Você nunca coloca Tulasi Devi no pé do guru. Você pode colocar na mão ou no peito dele. Por quê? Porque ela é superior, é uma alma superior. Tulasi Devi é uma gopi. Ela veio para o mundo material para nos ajudar. Então, temos que servi-la enquanto vivos, não no momento da morte. Agora que estamos aqui, saudáveis. Então, como que podemos servi-la a Tulasi Devi? Podemos fazer o parikrama nela, podemos oferecer incenso para ela, podemos oferecer comida para ela, podemos oferecer flor para ela. Regar ela todos os dias, um pouquinho, se você regar muito, ela abandona o corpo, mas regar todos os dias. Enfim, você pode servir. Aí a Tulasi Devi veio para isso, não para o momento da nossa morte. Acharmos que eu não fiz nada a vida inteira devocionalmente, mas no momento da morte eu vou estar de Kantimala e eu vou receber algo por isso. Até pode receber algo por isso, mas algo de bom. Mas temos que aproveitar Tulasi Devi agora, no dia a dia. Cantamos já na Japamala, cantamos o Santo Nome nela. Usamos a Kantimala, é muito importante usar Kantimala. Não fique sem Kantimala. Não sei se é isso aí que você tinha perguntado, Ana Purna. Se fosse pessoalmente, a gente estaria aqui e aí você faria a pergunta e a gente faria um debate. Aqui, na verdade, só eu falo. E você pode escrever, claro, também, mas é mais difícil da gente entender realmente a sua pergunta. Mas creio que é isso que você perguntou. Bom, a leitura vamos parar por aqui. Amanhã continuaremos a leitura do livro de Srila Siddhar Maharaj, A Busca Amorosa ao Servo Perdido. Esse título já é muito, muito animador. Se você refletir sobre esse título, é muito animador. E o próprio título já fala, a busca amorosa. Deus, ele não quer nos castigar. A visão correta é que Deus está nos buscando daqui do mundo material amorosamente. Ah, mas ele me dá um monte de doença, ele me dá um monte de sofrimento. Mas então, essa é uma visão errada. Essa é uma visão material. Por isso que a pessoa que pede para sarar da doença, a pessoa pede para tirar o sofrimento dela, ela não tem a concepção correta. Ela não tem a consciência de Krishna. Ela está com a consciência animal, com a consciência material. Porque quem tem a consciência de Krishna quer cumprir todo o karma, que é a purificação da alma. Quando nós lemos aquelas aulas sobre Tulasi Devi, são 2 aulas que tem no YouTube, eu falei isso ontem, e eu não lembro quem foi que falou isso, se foi Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj ou a Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Um dos 4, porque as aulas são dos 4. Foram pegos trechos de aula dos 4. E aí é dito que quando canta a canção de Tulasi Devi, tem uma parte da canção que é dito que você cantando, você adorando Tulasi Devi, todos os pecados são retirados. E os grandes sábios, foi dito que os grandes sábios, eles não cantam essa parte, porque eles querem cumprir o karma deles. Eles não cantam para Tulasi Devi tirar a dificuldade. Eles não cantam porque eles querem cumprir. Para limpar a que eles querem cumprir? Eles gostam de sofrer, eles querem limpar a alma, então eles não cantam. Então veja só como... Por isso que Krishna fala no Bhagavad Gita para Arjuna, o que é dia no mundo material é noite no mundo transcendental e vice-versa. O que quer dizer isso? É que o conceito é totalmente o oposto.
a árvore, a figueira de Bengala, ela está invertida, os galhos, as folhas para baixo e a raiz para cima. Então, toda a concepção que temos material é uma concepção totalmente inversa, foi invertida a concepção. A concepção que o desfrute vai nos dar felicidade é totalmente errada, é ao contrário, o servir vai nos dar felicidade. Tanto é assim que no mundo transcendental todos são plenamente felizes. Toda alma que está no mundo transcendental, vivendo com Deus, é plenamente feliz. Não tem sofrimento lá. Por quê? Por que não tem sofrimento no mundo transcendental? Porque todos servem Deus. A felicidade vem do serviço a Deus. E aqui no mundo material, ao contrário, ninguém quer servir. Todo mundo quer ser servido. Todo mundo gosta que alguém venha e faça tudo para nós. Mas é uma concepção errada. Então, fazendo serviço devocional, nos dedicando ao Guru, nos rendendo ao Guru, como foi dito hoje várias vezes por Srila Siddhar Maharaj, rendição ao Guru, entrega ao Guru, submissão ao Guru, serviço ao Guru e indagação pertinente, perguntas que tenham sentido devocional, não para a nossa curiosidade, para a nossa mente, mas uma pergunta relevante para a vida devocional, isso daí vai mudar essa consciência material que temos hoje e nos levar para a consciência de Krishna. Mas é gradativo o processo, claro, não é do dia para a noite. Não adianta ficar perguntando para o Guru, enfim, quanto tempo eu vou levar para chegar nesse nível? Ninguém sabe, depende da sua rendição, mas não a rendição externa, a rendição interna, porque pode estar por fora o aspecto todo rendido, mas a rendição tem que ser interna também. Não é somente o exterior, tem que ser interno. A alma mesmo tem que estar totalmente plena de rendição e serviço. Vamos ver se tem mais alguma pergunta, se não, vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Nós lemos então até a parte 16 da leitura do capítulo 1. Amanhã iniciaremos a parte 17. Se eu esquecer, alguém pode me lembrar. Então vamos cantar o Nama Sankirtan, Hari Harai. É uma das canções, como todas elas, que limpam nossa alma. Por isso que cantamos tanto. Srila Siddhar Maharaj fala, o processo para a conexão com Deus em Kali Yuga é o som. Através do som vamos conseguir nos conectar com Deus. Então por isso que cantamos tanto. Cantamos no mínimo, na primeira parte da transmissão antes da aula, cantamos 1 hora, 58 minutos mais ou menos. E agora vamos cantar mais, creio que 6, 7 minutos. Deixa eu ver aqui quanto tempo tem. 6 minutos e 47 segundos. Mas aí eu continuo a cantar depois para as deidades aqui do templo. Então vai dar mais de 7 minutos cantando. Mais 1 hora e 10, 1 hora e 15 minutos cantamos hoje à noite. Quem participou do programa de manhã, cantamos pelo menos meia hora também. Fora o Arati. Então, quem participou do programa inteiro de manhã e à noite, hoje, aqui do Templo de São Paulo, cantou no mínimo 2 horas de canções. Veja só como é auspicioso. E principalmente domingo, que é um dia que a maioria não trabalha materialmente, então vamos trabalhar para Deus. Vamos fazer o serviço para Deus, não o serviço para ganhar algo em troca material. No domingo temos que concentrar, como temos mais tempo, em servir Deus. E quem puder, como o templo ainda está fechado para o público, né, para o programa presencial, faça comida em casa, ofereça para Deus também. Almoce e jante, prachada. Quanto mais fizermos isso, mais rápido limparemos nossa alma.